Olá, pessoal! Então, eu vou começar hoje resolvendo a questão número 18 da UBMEP 2021, do nível 3. Esse ano, pelo que eu vi, as provas eram diferentes, tá? Então, na escola que eu estava trabalhando, essa aqui era a questão número 18. Então, vamos lá. Então, essa questão, ela foi bem comentada pelos alunos, os alunos me pediram, e aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui para mostrar para eles, porque nem sempre em sala de aula a gente consegue tempo suficiente para resolver as questões da UBMEP e conseguir dar conta do conteúdo também. Então, eu vou resolver com vocês e depois eu mando o videozinho lá nos grupos da sala. Vamos lá, então. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Então, no dia do seu aniversário em 2006, o avô de Júlia disse a ela: Eu nasci no ano X elevado ao quadrado e completei X anos em 1980. Quantos anos o avô de Júlia completou no aniversário dele de 2006? Então, a interpretação do problema aqui, nesses problemas da UBMEP, é o que mais importa, na verdade, a gente conseguir interpretar eles corretamente. Então, eu sempre aconselho assim os alunos, quando não entende, tenta fazer uma tabelinha, tenta fazer uma reta, tenta fazer um desenho, tenta fazer alguma coisa que te ajude a visualizar melhor como que é esse exercício, tá? Para depois você tentar resolver ele de fato. Então, vamos lá. Então, começamos aqui. Eu nasci no ano X ao quadrado, completei X anos em 1980. Então, aqui está comparando a idade com o ano de nascimento. Então, eu pensei de começar fazendo uma tabelinha com essas duas informações. Então, aqui eu vou colocar idade. E aqui eu vou colocar ano de nascimento. Então, aqui vou colocar ano de nascimento. Então, olha só, eu nasci no ano x elevado ao quadrado. Então, aqui onde tem ano, eu vou colocar x ao quadrado. Se ele nasceu, é porque ele ainda não tinha nenhum ano. Então, quando ele nasceu, ele tinha 0 de idade, 0 anos. Completei x anos, então aqui onde tem x anos na idade, vou colocar aqui na tabelinha da idade. Ele completou x anos em 1980, então aqui na tabelinha do ano eu vou colocar 1980. Então, para começar com essa informação aqui. Já consegui montar uma tabelinha, agora vamos tentar visualizar melhor essa tabelinha e de que forma que eu posso resolver isso. Uma forma seria a gente fazer por tentativa e erro. Vamos supor que o x seja 30. Então, 30 ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900. Não bate, porque não tem como a pessoa nascer no ano 900 e aí viver até o ano 1980. Então, não dá. Então, a gente poderia ir fazendo assim, por tentativa. Mas não é uma maneira correta de se fazer, né? Seria uma maneira, mas não é a mais adequada porque a gente leva muito tempo fazendo esse processo de tentativa e erro, tá? Então pensei assim, às vezes o aluno não consegue relacionar aqui o x ao quadrado, o x, e ele já começa a se confundir. Então, quando acontecer isso, você faz o seguinte, tenta relacionar com alguma coisa do teu dia a dia. Eu pensei em relacionar aqui com a minha idade, para daí a gente começar equacionando, montando aqui uma outra equação. Então, vou colocar aqui uma reta numérica, tá? Porque a reta numérica é fácil da gente conseguir visualizar também a passagem dos anos e conseguir fazer essa relação. Então, assim, ele nasceu no ano x ao quadrado. E no ano 1980, então, se ele nasceu nesse ano, depois que se passou um certo tempo, nós chegamos ao ano 1980. Bom, quanto tempo se passou desde que ele nasceu aqui no ano x ao quadrado até o ano 1980?
Se ele tinha X anos em 1980, então ele tinha X de idade aqui, quer dizer o quê? Que daqui até aqui se passou X, certo? Então, se ele nasceu no ano x ao quadrado, até o ano 1980, que ele tinha X de idade, se passou X anos, tá? Ainda não consegui entender, professora. Então vamos pensar uma outra forma aqui da gente entender isso. Deixa eu colocar uma outra reta aqui. Bom, tá difícil de entender aqui com as letras, né? Com as equações e tal, com as variáveis. Então vamos tentar com números, para a gente tentar entender melhor. Eu, por exemplo, eu nasci no ano 1984. Vamos supor aqui no ano 1994. No ano 1994, se passou quantos anos do ano 1984 até o ano 1994? Se passou ou se passaram, fiquei em dúvida no português agora. Se eu não me engano, o tempo ele fica no singular, não sei. Então, de 1984 até 1994, se passou 10 anos, certo? Então, olhando para essa segunda reta aqui que eu fiz, eu consigo estabelecer a seguinte relação. Bom, o ano que eu nasci, 1984, mais a quantidade de anos aqui que se passou, é igual a 1994. Então, se eu pegar aqui o ano de nascimento mais a minha idade no ano 1994, eu consigo igualar aqui e montar uma equação. Então, seria 1984 mais 10 igual a 1994. Agora, vamos fazer isso para essa nossa outra reta numérica aqui com o x, tá? Então, o 1984 aqui é como se fosse o nosso x ao quadrado aqui, que é o ano de nascimento do avô da Júlia. Então, seria x ao quadrado. Mais, aqui é quanto tempo se passou até chegar naquele determinado ano. Então, se passou quantos anos aqui? X anos. Então, seria x ao quadrado mais x é igual a 1980. Então, aqui a gente conseguiu já fazer uma coisa que se chama equacionar o nosso problema. A gente pegou esses dados aqui do problema e a gente conseguiu traduzir ele para a linguagem algébrica, montando aqui com as letras e montamos uma equação, tá? Então, a gente chama isso de equacionar o problema. Bom, já percebi que o maior expoente aqui do x é o expoente 2, então ela é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau a gente tem que deixar ela para resolver na forma reduzida, se você for resolver pelo método lá da fórmula de Bhaskara, certo? Ou também teria outras formas, some produto, completar quadrados, mas o que os alunos mais são acostumados a fazer é pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara aqui. Então, a gente deixa como a equação na forma reduzida. Então, primeiro o x ao quadrado, depois seria o x, depois seria o número sem letra, que é o 1980, o termo independente. Então, ele está positivo, ele vai vir antes do igual, ele vai passar com o sinal negativo. Igual a zero. Agora, o que a gente pode fazer? Agora, nós vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. O A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 1980. Fórmula de Bhaskara, x igual, eu sempre ensino uma musiquinha para os alunos, que é
menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Em cima de 2a é a Bhaskara. Então, vamos lá. Agora, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. X igual a menos, quem é o b? É 1, mais ou menos raiz, b novamente, então é 1 ao quadrado, menos 4 vezes, quem é o a? É 1 vezes o c, que é menos 1980. Dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. X é igual a menos 1, mais ou menos raiz. 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1980, então joguinho de sinais, menos com menos fica mais. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 1980 dá 7.920. Dividido por 2 vezes 1, 2. X igual a menos 1, mais ou menos raiz. 7.920 mais 1 vai dar 7.921, dividido por 2. Vou continuar aqui. X é igual a menos 1, mais ou menos. A raiz quadrada de 7.921 é 89, dividido por 2. Agora é o momento que a gente faz o x uma linha ou x1, como preferirem. É menos 1 mais 89, dividido por 2. Menos 1 mais 89, se eu devo 1 e tenho 89, sobra 88. Dividido por 2 vai dar 44. E o x duas linhas é menos 1 menos 89, dividido por 2. Menos 1 menos 89 vai dar menos 90, dividido por 2 vai dar menos 45. Bom, como isso aqui se trata da idade de uma pessoa, o valor negativo não me interessa. Então, o que me interessa aqui é o valor positivo, que é o 44. Então, a gente já descobriu que o x é 44. Agora, vamos interpretar isso no nosso problema. Deixa eu fazer mais uma retinha aqui. Para não ficar bagunçado lá em cima. Então, aqui em cima, o que eu tinha? X ao quadrado, x 1980. Então, o ano que a pessoa nasceu, que o avô da Júlia nasceu, deixa eu pegar aqui um rosinha. O ano que ele nasceu, então, aqui, era o ano x ao quadrado. Como o meu x deu 44, se ele nasceu no ano x ao quadrado, vai ser o ano 44 ao quadrado. Então, aqui o ano que ele nasceu. 44 ao quadrado é 44 que multiplica por 44, que vai dar, deixa eu ver minha colinha aqui, vai dar 1936. Então, ele nasceu no ano 1936. Ali dizia também que no ano 1980, então vamos colocar aqui ano 1980, ele tinha X anos, então aqui ele tinha 44 anos. Então aqui ele tinha 0, aqui ele tinha 44. Mas a pergunta não é em que ano o avô de Júlia nasceu. A pergunta é: quantos anos o avô de Júlia completou no aniversário dele de 2006? Bom, então de 1980, 2006 está para frente aqui na nossa reta numérica, certo? Vou fazer um pouco mais pertinho para não ficar tão desproporcional. Então aqui 2006. De 1980 até 2006, dá uma diferença aqui de 26 anos, certo? Então, daqui para cá, vai dar 26 anos para frente. Assim como aqui deu 44 anos para frente. 44 mais 26 vai dar 70 anos. Então, a alternativa correta, em 2006, ele estava completando
70 anos. A alternativa correta, então, é a letra B.